Se evangelizar é uma ordem de Jesus, por que ainda tem bastante pessoas que não fazem? Oi, eu sou o evangelista Fábio e eu vou mostrar para você por que tem pessoas que não evangelizam e como que você pode começar a evangelizar, perder o medo de fazer. Por que a maioria das pessoas elas não evangelizam? Ou os cristãos não evangelizam? Primeiramente, o primeiro ponto é: as pessoas têm medo da rejeição. A rejeição da palavra, a rejeição dela mesma, da pessoa, a rejeição da mensagem que será pregada para aquele indivíduo que ainda não conhece a Cristo. A pessoa ela entende que ela vai ser rejeitada, ou talvez ela vai passar vergonha porque ela vai ser rejeitada por aquele indivíduo, porque talvez ela vai falar alguma coisa errada e as pessoas vão rejeitar a palavra, vão rejeitar a Cristo. A primeira coisa que você tem que entender é que se você for rejeitado a sua pessoa, você vira as costas, bate os pés, tira a poeira dos pés, bate a roupa e vai para outro lugar. Se a pessoa está rejeitando a palavra, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando a Cristo. Ela está rejeitando ao reino. Você simplesmente vai deixar aquela pessoa e vai para a próxima pessoa, vai para o próximo local de evangelismo. E aí se Deus ama tanto aquela alma que ele vai mandar outra pessoa, ou o coração dela já está endurecido e basta que ela mude, entenda de alguma forma que o evangelho é a salvação para a vida dela. O segundo ponto é que as pessoas, a desculpa das pessoas é a falta de preparo. Eu não estudei teologia, eu não leio mais tanto a palavra, ou não leio a palavra, eu preciso de um curso de evangelismo, eu preciso de um curso de capelania, eu preciso de um curso para fazer célula e assim por diante. A falta de preparo deixa as pessoas com medo de fazer, e ela não vai fazer porque ela não é preparada, ela não sabe o que ela vai falar. Como nos últimos vídeos, obviamente é essencial você conhecer um pouco da palavra, daquilo que você vai estar falando. Eu trabalho hoje com embalagem, já trabalhei com quitanda por muito tempo, com verdura, com legumes e frutas por muito tempo. Então quando eu ia vender aquilo, ou quando eu vendo plástico hoje, embalagem, as coisas, eu conheço sobre aquilo que eu estou falando, eu preciso saber o mínimo daquilo que eu estou falando. O mínimo de verdura, o mínimo sobre a fruta, quando dá, que época que ela nasce, se tem agrotóxico, se não tem agrotóxico, eu preciso conhecer o mínimo para poder falar. Isso é verdade. Só que como que eu conheço o mínimo da palavra, o mínimo de como fazer? É lendo as escrituras, a Bíblia. Você não precisa gastar fortuna, você não precisa fazer 3 anos de bacharel de teologia, um curso, você não precisa fazer nada. Você precisa pegar a sua palavra, que eu creio que você tem, porque a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e consequentemente sempre vai ser. É só pegar o seu exemplar da Bíblia, ler aquilo, você vai se encher de conteúdo e quando for necessário e você precisar, Deus vai utilizar aquilo que tem dentro de você. Esse é o único preparo que você precisa, e eu falo preparo físico da sua ação, né? Sem contar a oração. Obviamente você tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, de leitura da palavra, e aí quando você for evangelizar, Deus vai te mostrar quem evangelizar, o que falar, ele vai usar aquilo que tem dentro de você, porque você tem intimidade com ele. Você não precisa gastar financeiramente nada, você só precisa utilizar o seu tempo para ter um relacionamento com Deus e um tempo para pregar as palavras para as pessoas. Vergonha também é um ponto. A pessoa tem vergonha de falar com outras pessoas, ou às vezes, pior, tem vergonha da palavra, porque o mundo hoje faz com que as pessoas tenham vergonha da palavra. Eu conheço muitas pessoas que são cristãs, que eu só fui descobrir porque alguém me contou que ela vai para a igreja há muito tempo, se converteu, só que a pessoa tinha vergonha de falar que era, porque o mundo, a sociedade, a cultura hoje faz com que as pessoas tenham vergonha de ser cristãs, porque nós somos conservadores, nós gostamos das coisas como elas eram antigamente, não como a sociedade tem implantado nos dias de hoje, e por ser tudo novo nos dias de hoje, a sociedade tenta fazer a gente ficar constrangidos com aquilo da forma que a gente vive. E aí a pessoa tem vergonha de sair pregando algo que é pregado há mais de 2000 anos. E a falta de prática. Então, quando eu paro de evangelizar, isso acontece com todo mundo, você para de pregar a palavra, consequentemente você perde a prática de como fazer. Tudo que você fazia antes, você para de fazer, você perde prática.
Então é sempre bom você estar praticando. Eu tenho um irmão que eu lembro que quando ele ia pregar, antes dele começar a pregar, ele pregava para a árvore, pregava para o espelho, até que ele começou a subir nos púlpitos para pregar para pessoas. Da mesma forma, antes de eu gravar um vídeo, antes de eu ministrar, eu ministro aquela palavra para mim mesmo, para minha esposa, e aí eu vou pregar no púlpito para que eu esteja apto para fazer aquilo. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, você ensaia, você pratica antes. Para o evangelho não é diferente. Você tem que ter aptidão e prática para fazer aquilo. É como eu sempre, quando a gente vai evangelizar, eu falo, eu ministrei para o primeiro, depois do primeiro, vai embora. Só preciso de um para destravar. E é geralmente assim, você precisa de um. Aí que você falou para um, você fala assim, nossa, eu fiz dessa forma, posso fazer diferente. No próximo você faz diferente. Posso agregar isso. No terceiro você faz de outra forma. E assim por diante, assim você vai conseguindo prática. Você evangelizou um por dia, você já é um evangelista nato e várias sementes foram plantadas porque você tomou coragem e foi pregar o evangelho. Não é que você não ama Jesus, é que você ainda não venceu o medo de pregar a palavra, de ir lá e ir fazer. Então tem pessoas que têm medo, tem pessoas que acham, se eu for pregar e aí o cara fica endemoniado, ele vai me bater e vai fazer alguma coisa comigo. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, se você tem, não precisa ter medo. Se você não tem, você começa a ter e vá fazer o trabalho que Deus colocou você para fazer. Perdeu o medo de pregar a palavra. Gente, a gente está num país tão bom que a gente ainda não sofre perseguição por fazer isso daí. Porque tem lugares que pregar o evangelho já é sinônimo de você morrer, de você ter que entregar a sua vida por causa daquilo. Aqui é bem tranquilo, né, por enquanto. Você pode pregar o evangelho, você pode fazer a obra de Deus tranquilamente. Então, enquanto a gente pode fazer, vamos lá e faz, pô. Uma vez eu brinquei que o cristão, ele gosta de fazer aquilo que ele não pode fazer. Eu acho que a igreja brasileira, não todos, está esperando chegar o momento em que a gente vai ser impedido de pregar o evangelho para começar a pregar, né? Eu acho que não é nem o cristão em si, o ser humano em si, né? Então estamos esperando para que olhem para a gente e falem assim, não pregue o evangelho, vocês não podem mais pregar, se pregar vocês vão ser mortos, se pregar tem uma multa, para que você possa pregar. Eu lembro que nas pandemias a gente teve que fechar as portas da igreja. A maioria das igrejas não poderiam mais ter culto. O que eu mais vi foi a igreja que aí sim quis abrir as portas. Não, ninguém vai fechar a gente vai ter culto e pronto, acabou. A gente não tem nada que vai fechar nossas portas. A gente vai pregar a palavra de Deus. E assim foi. E a igreja continuou aberta, pregando a palavra, servindo a Santa Ceia e assim por diante. Então, como puxar assunto com alguém na rua? Como que você para e conversa com essa pessoa? Da mesma forma que você conversa com qualquer pessoa que você não conhece, né? Você vai começar com uma conversa natural, você vai falar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, nossa, como tá sol, nossa, acho que vai chover. Você vai puxar uma conversa natural. Outro dia a gente estava evangelizando, aí eu deixei as pessoas que estavam comigo no grupinho, eu falei, vou evangelizar ali no ponto de ônibus. Eu fui, sentei no ponto de ônibus, como se eu fosse pegar um ônibus, e tinha um rapaz, talvez saindo do serviço, e tinha um outro rapaz que estava de chuteira e estava de bermuda. Eu falei, tá jogando bola, tal, conversamos sobre o futebol, conversamos sobre, né, ele tá vindo do futebol, conversando, falei de Jesus para ele, comecei a pregar a palavra para ele, falei sobre Jesus, falei sobre se ele tem alguma igreja perto da casa dele, se ele conhece que Jesus salva, liberta ele, que há algo melhor do que ele estava vivendo, que era em Jesus Cristo, e fui pregando a palavra para esse rapaz, mas uma conversa natural sobre futebol. Eu comecei a pregar o evangelho. Então uma conversa natural. Aí você usa perguntas simples para aquela pessoa. De onde você está? Você trabalha com o quê? Qual o seu nome? Sei lá quantos anos você tem, você já é casado, você namora, como que é a sua vida e tal. Mano, conhecer a pessoa como você conhece qualquer pessoa no mundo. E aí você pode contar seu testemunho, que aí a gente já ensinou em outros vídeos aqui. Você conta como era a sua vida antes, como foi apresentado a Cristo para você e como sua vida é no dia de hoje. Então, antes de ouvir a sua palavra, as pessoas veem a sua vida, né? Já está virando repetitivo isso daqui, né? Eu já falei nos outros vídeos, mas essa é a verdade. As pessoas, elas conhecem a palavra, muitas conhecem a palavra,
muitas usam a própria palavra para pregar contra aquilo que a gente está pregando, só que a sua vida vai mostrar a verdade. É na sua vida que Deus trabalha. Então, o seu testemunho vai mostrar a sua realidade para outras pessoas. Então, por isso que é necessário, além de você estar apresentando o Evangelho, você deixar que o próprio Evangelho ele modifique e transforme a sua vida dia após dia. O que é importante? Ouvir antes de falar. Muita gente não quer conselho, quer ser ouvida. Ela quer que você pare, sente e converse com ela. Deixe ela falar os problemas dela e depois você fala. Essa é uma das maiores estratégias de qualquer pessoa. Deixe a pessoa falar primeiro. Enquanto isso, Deus está trabalhando em você para que você possa trazer uma resposta para aquela pessoa. Então, existem alguns erros que podem afastar a pessoa de Jesus. Então, às vezes a gente vai evangelizar e a gente acaba afastando. O que é? Julgar. A pessoa começa a conversar com você e você começa a julgar aquela atitude dela. Não, o que você fez estava errado. Não, você tá, isso daí pode levar você para o inferno, que não sei o que. Não julgue. Você vai estar sendo hipócrita. Pega e traz a palavra para a pessoa vai contar os problemas dela, você fala, você fez isso daqui, mas eu tenho uma solução para você. Você fez isso daqui, mas eu tenho aquele que traz o perdão para você. No seu papel não é julgar. Você pode falar, todos os erros que eu cometi, Jesus já olhou para ele, me perdoou, ele pode perdoar você também. Eu sei que é errado o que você fez. Se você está dizendo que é errado, você mesmo já está falando para mim que é errado, você mesmo sabe que você precisa mudar. Ela não precisa de você para falar para ela que é errado, ou você julgar aquilo que ela está fazendo errado. Ela precisa, se ela está conversando com você, ela quer uma solução, ela quer algo que possa transformar. Então você não vai julgar, você vai trazer uma solução. Falar com arrogância. Falar com arrogância não te ajuda nem nos meios familiares, com sua esposa, com seus filhos ou com qualquer outra pessoa, quem dirá com alguém que você não conhece. Não seja arrogante porque você acha que você está no corpo de Cristo, porque você acha que você conhece alguma coisa a mais na palavra. Não seja arrogante. Outro dia eu estava estacionando o carro dentro da minha casa, passou um rapaz e a gente começou a conversar e ele já era da igreja antes. Né? Eu tenho percebido que Deus tem colocado muitas pessoas que eram da igreja e abandonaram para que eu possa evangelizar. Pessoas que abandonaram o corpo de Cristo. E essas pessoas, o problema delas não é nem um coração fechado, muitas vezes. É o dito, talvez, o autoconhecimento. A pessoa acha que ela conhece alguma coisa e aquele conhecimento que ela acha que tem atrapalha ela a voltar para Cristo. Então a pessoa passou no meu portão de casa, parou para conversar comigo e ela começou a falar coisas que ela acha que eram verdades. E eu tenho um pouco de conhecimento, né, bíblico. Como eu já disse no último vídeo, eu estou no último semestre da faculdade de teologia, eu tenho faculdade já pela FAESP de teologia e eu poderia muito bem a minha carne, o homem que sou, pecaminoso, ruim, ser arrogante com aquele homem e perder ele. Ouvi ele, depois mostrei para ele qual era a verdade biblicamente, tenho um contato dele, converso com ele sempre, chamo ele para estar na casa do Senhor, sempre trabalhando para que o coração dele viesse a se amolecer e aquele conhecimento que ele tinha pudesse ser retirado, porque às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, mas nós não sabemos de nada. Glória a Deus. E também não forçar decisão nenhuma. Se a pessoa não quer, não force. Ninguém forçou você, você não precisa forçar ninguém, porque, como diz Eliseu Rodrigues, nós sabemos o que é intimidade forçada. Intimidade forçada não é legal, então a gente não precisa forçar ninguém. Quem faz intimidade forçada são homens ruins. Deus, ele é bom, ele quer alguém que queira ele. Se a pessoa não quer, ele espera. Então existem formas de abordar uma pessoa de todas formas diferentes que você pode imaginar. Uma vez eu evangelizei um grupo de jovens aqui da igreja, onde a gente veio para a igreja antes, a gente orou, e qual era o projeto que eu trouxe para eles? A gente vai desenhar as pessoas que Deus colocou no nosso coração, a gente vai desenhar a pessoa idêntica, a gente vai desenhar, e aí a gente vai para a rua procurar essas pessoas que Deus colocou no nosso coração. Olha como que era a pessoa que eu desenhei. Era um homem branco, um pouco mais alto do que eu,
Ele ia estar com a camisa do Palmeiras. Detalhe, eu sou corintiano. Com a camisa do Palmeiras. Um short jeans. Um tênis Nike branco. Um relógio no pulso. Eu acho que os detalhes eram esses. Eu acho que o olho dele era claro, azul, alguma coisa assim. Saímos para procurar. Cada um dos jovens foram abordando as pessoas que estavam no desenho deles. Eu nem lembro se eles acharam. Eu sei que eu cheguei no mercado municipal de Atibaia, estava no estacionamento. Fui ali comprar um doce para comer, ali um fundi de morango, chocolate. A gente já estava desistindo, já tinha acabado, a gente não encontrava as pessoas. E aí eu olhei pro lado e entrou um cara com a camisa do Palmeiras, short jeans, tênis de Nike, relógio no pulso, branco, olhos claros. Eu cheguei até aquela pessoa, levei o desenho para aquela pessoa e falei, Deus mandou desenhar a pessoa que eu tinha que falar. Posso orar por você? Comecei a orar por ele, conversei com ele, agradeci o tempo que ele deu para que eu pudesse falar com ele, virei as costas e fui embora. Estratégia simples. Oração, falei com Deus, Deus me mostrou, fui para a rua. Ora, vai para a rua, conversou com alguém, Deus mostrou qual é o problema daquela pessoa, você traz a solução. Simples, tendo intimidade com Deus, conhecendo um pouco da palavra, você já pode pregar o evangelho. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar pregando aqui, ensinando. Como dizia meu professor Rodrigo Venerando lá da FAESP, a gente prega ensinando e ensina pregando. E eu agradeço mais uma vez por estar aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Mais uma vez, falar para vocês que nós temos cultos aqui às quartas, sextas, às 19h30 e domingo às 19 horas. Você que quer fazer parte, fazer uma visita, você pode estar vindo. Se você quiser estar no Colonial, os cultos lá é quinta-feira às 19h30 e domingo às 9 horas da manhã. Vai lá no domingo, vai ter um café da manhã te esperando, especial, pessoas vão estar te recepcionando lá. Lá em Perdões também temos uma igreja Casa da Bênção. Você pode estar entrando em contato conosco no Instagram da igreja, ICB Atibaia, ICB Colonial. Alguém vai estar ali conversando com você, te ajudando de alguma forma, precisando de comida, precisando de alguma assistência. Você entra em contato, comente no vídeo, compartilhe e você vai estar nos ajudando a crescer na pregação da palavra. Eu agradeço, até mais.